E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Seguinte, esse vídeo aqui ele vai sair um pouco da sequência que eu estava fazendo sobre programação, que é mais para mostrar as vantagens que você tem utilizando os produtos do Google mesmo, para estar fazendo criação de trabalhos, apresentações, e só para tirar algumas dúvidas aí que às vezes alguns alunos meus têm com relação à migração, né? Que, por exemplo, geralmente todo mundo, ou a maioria das pessoas, estão acostumadas a usar o pacote Office da Microsoft, tá? Word, Excel, PowerPoint, e meio que fica com medo de passar para outros pacotes, tipo passar por LibreOffice, trabalhar com software, no caso aplicativo web. E eu vou mostrar que o negócio não é tão complicado como se parece ser, tá? Por exemplo, primeiro, para usar os produtos da Google, você precisa ter o seu Gmail, né? Você cria um Gmail. No próprio site da Google, você clica aqui, você pede para criar sua conta, e aí você faz o preenchimento dos dados aqui no formulário que é exibido, tá certo? Só mesmo para a criação da sua conta. Logo depois de confirmar todos os dados, você recebe lá a sua conta e você vai vir para cá, que é a sua caixa de e-mail, tá ok? Caixa de e-mail é basicamente bem intuitiva, tá? Eles só mudaram alguns textos nessa versão aqui do Gmail. Por exemplo, aqui era escrito a palavra escrever, agora está escrito compor, tá certo? Então você vai compor, no caso, uma mensagem, e aquela base de qualquer caixa de mensagem, né? Você vai ter local para colocar o destinatário, o assunto da mensagem, escrever algum conteúdo caso seja necessário, ou anexar um arquivo e outros recursos que ele tem, tá? Só que aqui não é o foco. O foco basicamente é os produtos. Por exemplo, aqui no canto da tela você vai ter os aplicativos da Google, tá certo? Vai ter uma base, claro que não tem todos, tá? E o que me interessa no momento aqui dos aplicativos é o próprio Drive, tá? Vou clicar aqui em Drive, e aí está a tela do Drive. Cara, é o seguinte, Drive era aquela ideia que o pessoal, antigamente, há uns anos atrás, muita gente falava de armazenamento em nuvem, né? Eu ter acesso aos meus arquivos em qualquer local por um dispositivo móvel na qual tivesse conectado à internet, tá certo? Aqui, entendo o seguinte, se tu está acostumado a usar o Explorer do Windows ou, sei lá, os diretórios do Linux, aqui é a mesma ideia, só que web. Por exemplo, eu quero criar uma pasta para ficar organizando os meus arquivos. Eu venho aqui em novo, digo que tipo de arquivo ou que tipo de, sei lá, o que eu quero criar, né? Se eu quero uma pasta, eu venho aqui, ó, nova pasta. Ele pede para ser colocado o nome dela, vou colocar aqui que essa vai ser minha pasta de documentos. Vou criá-la. E aí ele começa a organizar as coisas através de pastas, tá? Essa é a minha pasta de documentos. Agora eu quero criar uma pasta para minhas planilhas. Aí você cria uma outra pasta chamada planilhas. Pronto. Agora eu quero uma pasta para minhas apresentações. Crio uma nova pasta e boto lá apresentações. Lembrando que isso aqui é só uma base, tá? Mais para frente eu vou estar detalhando cada uma das funções que tem aqui. Ao passo para criá-lo, tá lá minhas 3 pastas básicas já organizadas aí em ordem alfabética, né? Então tem minhas apresentações, meus documentos e minhas planilhas. Se tu quer deixar isso aqui um pouco mais detalhado, né, tipo, eu posso clicar com o botão direito na pasta e eu tenho aqui uma opção para alterar a cor dela, tá? Até para ajudar na identificação da minha pasta. Posso colocar minhas apresentações em vermelho, meus documentos, por exemplo, em azul, e colocar minhas planilhas, sei lá, verde. O pessoal está acostumado, né, com as cores desses programas. Então tá lá, minhas apresentações, meus documentos e minhas planilhas. Se eu for criar um documento e não entrar dentro de uma dessas pastas, ele vai deixar o documento solto, tá certo? Vai deixar o documento aqui. O ideal seria, se eu vou criar um documento de texto, eu abro a minha pasta documentos, certo? Aqui em cima ele dá a identificação do local onde eu me encontro e basicamente eu tenho ou carregar algum ficheiro aqui ou criar um documento novo, tá? Se eu for carregar algo que já esteja salvo na minha máquina, eu clico com o botão direito aqui na tela e venho na opção carregar ficheiros. Ou posso simplesmente clicar no item e arrastar para cá, que ele também basicamente carrega, tá? Aqui ele já traz as opções, tá? Eu quero criar um documento, folha de cálculos do Google, apresentações do Google,
No meu caso, eu quero criar um documento. Então, ou eu posso escolher isso aqui, lembrando que eu cheguei aqui clicando com o botão direito, documentos Google, ou posso vir aqui em novo e escolher a opção documentos do Google, tá? Quando eu clico, ele já abre uma nova aba para mim, só que agora com um aplicativo. Aí assim, cara, esses aplicativos web, apesar deles não terem tantas ferramentas como o Office ou LibreOffice, ele traz basicamente tudo que é necessário para tu fazer alguns trabalhos que são os mais comuns, tá certo? Então você vai ter a opção para inserir seus objetos, tipo imagens, links, a opção equação, desenhos, gráficos, tá certo? A própria tabela. Vai ter a opção de formatação, que isso aqui é padrão, tá? Então nunca vai mudar. Ah, cara, mas eu estava acostumado com o N no negrito, o S no sublinhado. Cara, só mudou a letra, tá certo? Que seria a primeira letra do nome da função em inglês, tá certo? Aí tem um rasurado, que alguns conhecem como um taxado, certo? Superior à linha ou inferior à linha, que seria o sobrescrito e o subscrito. A opção de divisão de colunas e aí vai. Uma vantagem de um documento sendo feito pelo um aplicativo web é que à medida que tu vai criando, ele já vai salvando as informações. Por exemplo, se você prestar atenção bem aqui, ó, na hora que eu apertar um A, ele já está salvando. A guardar, todas as alterações foram guardadas no Drive. Ou seja, ele salva automaticamente. Tá? Esse meu documento inicialmente ele está sem nome. Então eu posso vir aqui, colocar, sei lá, teste, só para ter um nome. E cliquei fora, pronto, o nome já é atualizado. No ficheiro, que comumente em alguns programas é chamado de arquivo, se você clicar, você não vai identificar a existência de uma opção chamada salvar. Motivo, ele já salva automaticamente, tá certo? O que vai ter aqui é a opção para você mudar o nome, caso seja necessário, fazer uma cópia, ou ver para um local específico, excluir o arquivo, certo? Essa questão de ver histórico de revisões é que existe casos em que você pode compartilhar o documento e aí esse documento ele pode estar sendo acessado por outras pessoas e elas podem fazer modificações. No histórico você consegue ver quais foram as alterações e quem fez a alteração no seu documento, no caso o documento tenha sido compartilhado, certo? Então essa seria a razão de vida do ver histórico de revisões, tá certo? Então aqui eu tenho a opção, eu quero transferir como, aí você pode importar para algum dos formatos mais conhecidos, no caso o formato do Word, o ODT, tá certo? O RTF, o PDF, tá? Então dá para tu criar teu trabalho aqui tranquilamente. As ferramentas padrões nunca mudam, tem aqui a opção de mudar a fonte, mudar o tamanho, negrito, itálico, sublinhado, a cor do texto, inserir um link, certo? Adicionar comentários no seu texto, os alinhamentos básicos, questão de espaçamentos, certo? Então, basicamente é a mesma coisa, só para tu ter ideia. Vamos dizer que eu estou criando aqui um trabalho, vamos dizer que eu quero um trabalho sobre, vamos ver sobre o que? Sobre pássaros, tá? Vamos dizer que eu quero criar um trabalho sobre pássaros. Não, pássaros não, vamos botar aves em geral. Tá certo? Caso eu queira buscar na web um conteúdo sobre aves, o que eu posso fazer? Aqui nas ferramentas do programa, eu posso vir em explorar, que ele vai abrir, digamos que um explorador aqui na lateral direita, que é basicamente a tua busca web. Eu já tinha escrito aves aqui, ele pegou aqui algo relacionado, mas eu vou especificar, eu quero aves. Beleza. Aqui ele traz o texto, sendo no caso dos sites, que seria uma busca no Google, né? Ele traz aqui na lateral para mim. Eu tenho, deixa eu só sair daqui, aqui tá de boa. Eu tenho a opção para procurar imagens relacionadas ao assunto, ou algum documento ou algum texto do meu Drive, tá certo? Algum ficheiro lá. Então vamos dizer que eu não quero. Ou aqui na web, quero pegar esse trecho aqui do texto. Vamos ver. Pronto. Vou copiar só isso aqui mesmo, tá certo? Copiar. Venho para cá e vou colar esse trecho. Pronto. Digamos que eu quero agora pegar uma imagem e colocar aqui, tá certo? É só vir aqui em imagens, escolher qual imagem que eu quero utilizar e simplesmente puxar ela aqui para o meu documento.
espera um pouquinho, né? Depende da tua conexão. E aí tu faz o trabalho que tu quiser. Aqui ele tem a opção para poder fazer a divisão do texto, moldar. Lá, posso reduzir o tamanho dessa imagem. Tá certo? Ah, dá para botar essa imagem do lado do teu texto? Deixa eu ver aqui. Se eu clicar em dividir texto, ele vai deixar fazer isso? Não muito, né? Moldar texto vai fazer o que? Moldar texto ele já colocou ali do lado, certo? Então dá para tu fazer o teu trabalho tranquilo e toda operação que eu faço ele já faz a função de salvar, beleza? Então mais para frente vou estar detalhando essas ferramentas. Aqui é só uma exploração geral. Eu aqui terminei, vou fechar essa aba. Quando eu for lá no meu Drive, na minha pasta de documentos, já tem um documento que eu estava trabalhando, certo? Então tá aqui no meu disco, eu tenho meus documentos e dentro do documento eu tenho o meu trabalho. Entendeu aí como é simples, tá? Um outro detalhe que o pessoal às vezes me questiona é com relação ao planilhas, tá? Planilhas, o pessoal me questiona assim: Carlos, eu fiquei sabendo que o planilhas do Google ele trabalha através de funções em inglês, certo? No caso na língua padrão dele. Então eu sei mexer muito bem em Excel. Como é que vai ser essa questão de eu trabalhar com as fórmulas do Excel no planilhas? Não muda nada, tá? Por exemplo aqui, ó, botão direito, vou aqui pedir para criar uma folha de cálculos, né? Pronto, espero. E ok, tá lá, folha de cálculos, eu não botei nome, vou ainda colocar, só espero ele carregar tudo aqui pra mim. Tá atualizando. Pronto, eu vou colocar aqui também o mesmo nome, né? Essa aqui é a minha planilha de teste. Opa, deixa eu só apagar, colocar teste. Pronto. Vamos dizer aquela questão de funções mesmo, né? Deixa eu só aumentar aqui. Vamos dizer que eu tenho aqui um valor 1. Valor 1. Ah, ele tem auto preenchimento? Tenho. Posso puxar aqui para o lado. Aí eu quero calcular, sei lá, o total desses valores. Total. E aqui eu quero calcular a média. Pronto. Se eu for calcular aqui o total, vai mudar alguma coisa relacionada à soma? Não, tá aqui igual, escrever a função soma. Aqui ele já aparece, né? Soma, ok. E aí eu tenho que selecionar os intervalos que eu vou estar somando, né? Selecionei os intervalos. Vou dar Enter. Tá lá, fez a soma normal, né? Se eu botar aqui valores, eu vou estar tendo ali o resultado final. Nesse caso aqui, ó, ele aceitou tranquilamente o nome em português, ele já está atualizado para aceitar, tá bom? Ah, quero tirar a média, você bota igual, escreve a palavra média, ele já identifica a fórmula também, ó. E aí você seleciona os valores que vai ser tirado da média, ele já dá uma prévia aqui para mim, ó, certo? Quando eu der Enter, tá lá o resultado. Então tu não vai ter problema com as tuas fórmulas, tá certo? Ah, mas eu mexo com Excel avançado, eu mexo com PROC-V, mexo com PROC-H, mexo com função índice, vai mudar alguma coisa? Sei lá, vamos ver aqui, né? Se eu botar aqui igual, PROC-V, PROC-V, tem ela aqui, ó. Você dá 2 cliques e ele ainda te dá vamos dizer, um tutorial de como é que você usa esse negócio aí, tá certo? Lá dá um resumo, explica o que é a chave, o intervalo, o que é o índice, o que é a ordenação. Ainda diz que é opcional, tá certo? Então dá para usar isso aqui tranquilamente. Você é usuário do Excel, beleza? Quer passar por um aplicativo web, certo? Use esse daqui, você não vai ter problema nenhum. Fora que a Google, geralmente, né, os usuários, desenvolvedores, eles disponibilizam alguns complementos que podem até agilizar o teu trabalho. Se tu vir aqui em suplementos, ele tem aqui obter suplementos. Aí ele vai lá para um sitezinho lá. Cadê? Espera aqui abrir. Tá lá. Ele vai trazer lá opções que, se tu quiser adicionar junto ao teu software, tu pode estar adicionando
para agilizar aí algum dos teus trabalhos, tá certo? Ah, mas quais são os melhores para usar? Cara, não sei que tipo de trabalho tu faz. Então, basicamente, tu tem que ver a descrição. Deixando claro que a maioria desses softwares aqui, desses aplicativos, uma grande parte é em inglês, tá? Então tu vai ter que saber, entender o que ele faz. E é isso, tá? Então não mudou nada, né? Eu vou fechar aqui essa aba. Já está salvo dentro da minha pasta de planilhas, porque eu havia aberto ela antes. E com relação a apresentações, mesmo esquema, né? Vou criar uma nova, pedir criar uma apresentação. Ele diz lá, o Firefox, no caso, como eu estou usando, impediu de abrir uma janela. Eu quero que ele libere, né? Permitir pop-ups. Então abriu lá. E está aqui o meu aplicativo para apresentações, tá certo? Então, vai mudar muita coisa? Não. Se tu estiver criando, no caso, uma apresentação para uma reunião, uma apresentação para, sei lá, apresentar um trabalho na escola, e não quer muito efeitos, não quer, sei lá, deixar muita papagaiada, né? Tem gente que faz às vezes uma apresentação pensando no impacto visual, mas não pensa muito, no caso, em relação ao conteúdo, tá? Você tem que maneirar, você tem que equalizar as duas coisas, tanto o impacto visual como o conteúdo tem que estar bem organizado, tá? Então aqui mesmo a linha de raciocínio, né? Posso colocar o nome, vou desenvolvendo aqui meu trabalho. Se eu precisar colocar mais páginas, eu tenho a opção aqui para colocar uma nova página. Deixa eu ver onde é que está a imagem, caixa de texto, cadê? Opa, inserir ficheiro novo, documento, cadê isso? Mano? Faz tempo que eu não uso. Tem aqui o duplicar, né? Duplicar o slide já é ver, inserir. Cadê você? Tá aqui, eu viajando ali, né? Aqui eu tenho a opção mais, né? Eu tenho aqui como adicionar, tem lá os layouts que eu posso estar escolhendo. Sei lá, quero botar agora esse modelo aqui, título e duas colunas, né? Clico nele, espero um pouquinho e ele cria aqui para mim, tá certo? Aí eu posso estar criando, salvando e novamente falando, lá na opção ficheiro, você tem a opção para estar transferindo ele nos formatos mais conhecidos, beleza? Então é isso, cara. Então aqui seria só uma apresentação básica de como é que tu usa, no caso, os aplicativos da Google para estar criando, no caso, organizando teus documentos e criando teus documentos, certo? Mais para frente eu vou estar detalhando como, por exemplo, você usa esses documentos de forma compartilhada, como você pode estar usando os documentos para estar dando mais, digamos, interatividade em sala de aula, certo? Como é que tu usa eles para estar compartilhando entre teus alunos e vendo como é que eles podem alterar o documento e você saber quem está alterando, com o horário, o que ele fez, como retornar para um estado anterior, tá certo? Então, basicamente é isso. Ok? Então, até o próximo vídeo. Se tiver gostado, dá um ok aí, tá? Se inscreve no canal para ficar acompanhando as coisas que estão sendo lançadas, que eu sempre estou lançando vídeos em relação a aplicações, a programação. Vou começar aí uma sequência de vídeos em relação ao JavaScript, tá certo? Então, até a próxima, parceiro. É isso. Falou!